tarde a todos do sítio Cruzes. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, a palavra que dá vida à nossa vida. Também saudamos aos queridos ouvintes da palavra de Deus, também pelo YouTube, que está aqui também nos assistindo. A palavra de hoje tem por tema o juízo dos vivos. É uma palavra extremamente edificante e necessária. Como toda a palavra de Deus é. Estamos vivendo em tempos solenes. Estamos vivendo já no tempo do fim. E a humanidade precisa estar atenta a todos os acontecimentos do tempo do fim. Fazer uma reflexão, fazer uma análise de suas vidas diante de Deus, para que assim possa ser selado com o grande livramento de Deus em suas vidas. A palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, diz: porque o julgamento começa pela casa de Deus. E se o julgamento começa por nós, pela casa de Deus, qual será então o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É uma pergunta. É um questionamento. É um questionamento que é feito para toda a humanidade. Ou seja, se os de Cristo são selados, são julgados de uma maneira intensa, se eles que são de Cristo, se eles que procuram sempre ser obedientes, ter uma vida de santificação na presença de Deus, eles passarão por um juízo. Então, qual será o fim daqueles que não servem a Deus? Sendo assim, é preciso que todos os que servem a Deus e os que ainda não servem a Deus façam assim um exame de consciência na presença de Deus e veja como está as vossas vidas. Pois logo, dentro de muito em breve, Jesus voltará e todo olho o verá. E é preciso estar em dia com Deus em um caminho de santificação na presença de Deus. O tempo é solene, o tempo está, as profecias já estão praticamente quase que todas cumpridas. Jesus muito breve, de maneira extremamente breve, voltará. Mas antes dele vir, é preciso que haja na terra um povo selado, um povo cuja vida tenha condições de ser aprovada por Deus.
glória de Deus. Como está a sua vida na presença do Senhor? A sua vida está agradando a Deus? Os seus atos diante de Deus e diante do seu próximo? Como então está? É um momento de exame de consciência. É um momento de busca incessante pela presença de Deus. Haverá um acontecimento, um grande acontecimento. Depois deste acontecimento, certamente o povo de Deus será selado, pois haverá, serão feitos os ventos, haverá uma grande tribulação. E o povo de Deus precisa estar firmado. Precisa, digamos assim, está carimbado, está selado. É isso que Deus quer fazer com a humanidade. Livrar o seu povo de todo mal. Livrar o seu povo da destruição. É essa a intenção de Deus. De livramento. E posteriormente a salvação. Haverá um tempo, e está muito em breve disso acontecer, em que haverá uma lei para toda a humanidade. Uma lei onde todos irão passar por uma grande prova. Tanto os que são de Deus, como até os que não são de Deus, verá todo esse tempo ser passado. Todos serão provados por Deus. Todos serão provados. E necessitarão ter o selo de Deus para realmente ser selado. Precisa ter um sinal de Deus para que realmente venha a ser selados. E qual é o sinal de Deus? O sinal de Deus é o quarto mandamento com promessa, que é o dia de sábado. É o mandamento do sábado. Há também um dia que será oposto ao sábado. Terá um outro sinal. Será um sinal oposto ao sinal de Deus. E que dia será esse? Será o dia de domingo. Ou seja, existe o sinal de Deus e existe o sinal da besta. Qual é o sinal da besta? É o domingo. Mas o que é a besta? O que simboliza besta? Besta é um poder que se opõe ao poder de Deus. Ou seja, o sistema papal. É essa que é a verdade. É essa que é a realidade. Assim como o sistema papal guarda um dia lá, que é o dia de domingo, mas Deus idealizou para os seus filhos não o domingo como um dia de guarda, mas sim como o sábado do sétimo dia. Ou seja, o quarto, está contido no quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nada, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, pois
neste dia. Mas as pessoas enganadas por tradições religiosas, tradições papais, passaram a equivocadamente guardar um falso dia, que é o dia de domingo. Nunca foi o ideal do Deus Criador que seus filhos santificassem o dia de domingo, pois o dia de domingo é o sinal da besta, o sinal de uma ideologia papal, humana, não divina, não tem uma origem divina. Em Ezequiel capítulo 20, verso 20 diz: santificai os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós. Essa é a ordem do Senhor. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas estão equivocadas, santificando um dia, cujo esse dia é simplesmente o primeiro dia da semana. Não é tido, do ponto de vista bíblico, profético, como o ideal de Deus em ser santificado, em ser guardado. Não se deve guardar o domingo, pois o domingo é o primeiro dia da semana. Porém, o sábado é o quarto mandamento de Deus com promessa para toda a humanidade. Sendo assim, estamos já atravessando um período profético, um tempo profético, em que, logo dentro de muito em breve, haverá uma lei. Essa lei será chamada Lei Dominical. E qual é a intenção desta lei? As pessoas serão forçadas, oprimidamente forçadas, a santificar o domingo. Porque tem que santificar o domingo de uma maneira forçada, não de livre-arbítrio, mas altamente forçada. E se você não quiser santificar o domingo, quiser fazer a vontade de Deus, você será extremamente muito perseguido pelos poderes desta terra, por todo um sistema. Então, sendo assim, você será provada neste período de tempo. Porém, se você for provado e no fim realmente venha a ser leal, fiel para com Deus, Deus irá fazer o quê? Deus irá selar você. Irá proteger você da destruição vindoura, das grandes pragas, das grandes destruições que ainda acontecerá na vida de uma humanidade, deixando claro, desobediente para com Deus. Sendo assim, aí a pessoa pode perguntar, mas então, quando precisamente será o julgamento dos vivos? Quando será o julgamento dos vivos? Já que o tema da pregação é o juízo dos vivos, então quando vai ser este selamento? Este selamento não sabemos precisamente quando será, pois Deus não passou essa informação na sua palavra, mas estudando profundamente as profecias, esse selamento
período que segundo a profecia, já tenha se cumprido. Já tenha se cumprido a lei dominical. Então, quando se concluir esta profecia sobre a face da terra, da lei dominical, Deus chegará e irá realmente selar aqueles que foram obedientes ao quarto mandamento, que é o sinal de Deus, que é o seu santo sábado. A humanidade precisa saber disso. Todos precisam saber disso. Porque muitos ainda pensam que é para se guardar e santificar o domingo. Não é para se santificar o domingo. O domingo é tradicionalmente equivocado, errado. Quem deu origem ao domingo foi Constantino, que no ano de 313 ele trocou os mandamentos de Deus lá na Igreja Católica. Ele trocou os mandamentos de Deus por os mandamentos de homem. Desde o início estava lá: santificai os meus sábados, guardar o sábado. E ele foi e colocou: guardar domingos e festas. Então, este imperador falsamente convertido, ele teve assim, digamos assim, um atrevimento de mudar a lei de Deus. Sendo assim, ficou tradicionalmente conhecido através das igrejas católicas, do sistema romano, do sistema papal, que se deveria guardar e santificar o domingo. Mas essa não é a verdade. O plano original de Deus, sempre, desde o início, foi a guarda do sábado, a santificação sabática. Sendo assim, a humanidade, toda a humanidade será provada depois de passar desse processo de prova. Pois toda a humanidade será provada. Sendo assim, queridos ouvintes da palavra de Deus, todos agora, vocês que estão ouvindo esta mensagem, esta palavra, que refere-se ao juízo dos vivos, já agora, no final do tempo, já estão sabendo e conscientes de que se deve guardar o sábado, que é o sinal de Deus. E assim Deus irá abençoar e proteger, pois qualquer ser humano que se opõe à vontade de Deus não tem condições de ser aprovados por Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4, diz, está lá registrado: passai pela cidade de Jerusalém e marca um sinal nas testas dos homens que suspira e gemem pelas abominações que se encontra no meio dela. Então Deus está ao lado daqueles que estão sofrendo pela verdade, que querem ver o acontecimento em suas vidas da justiça. São esses que Deus irá selar já agora no tempo do fim. A palavra de Deus em Lucas capítulo 17, no verso 31,
Um será tomado, ou seja, levado, outro será deixado. O que quer dizer isso? Que um conseguirá a aprovação de Deus, conseguirá a salvação, conseguirá ser selado, conseguirá a salvação e realmente irá para o céu. Já o outro não conseguirá. Então, Deus busca dos seus filhos uma vida de santidade, uma vida de santificação. Porque Deus é santo e quer que os seus filhos sejam santos. Deus quer que a humanidade se arrependa dos seus pecados. Deus não se agrada com a morte do ímpio. Deus não se agrada. Em Ezequiel, capítulo 18, no verso 32, está lá escrito: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta e que ele viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que quer dizer. Então Deus busca ver na vida dos seus filhos uma vida santa, uma vida aprovada, uma vida digna de realmente se morar no céu. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, minha querida ouvinte da palavra de Deus, Deus hoje está pedindo: santifica a vossa vida, pois logo virei. Santifica a vossa vida. Logo virei buscar a minha igreja sobre a face da terra. É preciso uma vida de arrependimento, uma vida de conversão na pessoa de Cristo Jesus, para que se possa morar no céu. O céu é lugar de pessoas transformadas, pessoas santas, pessoas remidas e lavadas com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Senhor Jesus. E hoje, nesta tarde, aqui neste sítio, aqui no sítio Cruzes, nós queremos transmitir esta mensagem, porque foi assim que Deus determinou. Esta foi a palavra que Deus quis que fosse transmitida, cujo tema é o juízo dos vivos. Então, sendo assim, que cada um de vós reflita o seu viver na presença de Deus, se converta de todos os seus pecados, pois logo Jesus virá nos buscar. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.